Hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre confeitaria clássica francesa. No vídeo de hoje a gente vai ver a dacquoise, uma massinha que a gente utiliza como base das mousses. Vamos ver também um gelé, um coulis e uma mousse que nós usamos a nomenclatura de bavaroise. Quer saber por quê? Então não perca o nosso vídeo, fique ligado! O gelé é um gelificado de frutas naturais, onde nós utilizamos tradicionalmente como gelificante a gelatina sem sabor. Mas hoje em dia a gente encontra outras opções, até vegetais no mercado, para estar substituindo a gelatina. Na nossa receita de hoje, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Para fazer o nosso gelé, a gente está utilizando hoje suco de 3 frutas naturais. Esses sucos são sucos concentrados, mas todos eles eu fiz da fruta natural. Você pode utilizar também essa opção que a gente encontra no mercado, que vem pasteurizado, mas leia para saber se esse suco realmente é de fruta natural. Se você for utilizar a própria fruta, daí você processa ela com um pouquinho de água e depois passa numa peneira, se você não quiser que tenha nenhuma textura. Hoje a gente está fazendo um gelé que nós chamamos de gelé de frutas douradas, para o nome ficar mais bonito, claro. E a gente está utilizando 3 frutas, o maracujá, o pêssego e a manga, tá? Então como que eu vou fazer? Eu vou colocar esses 3 sucos na minha panela. Aqui primeiro eu estou colocando o suco da manga. Agora o suco do pêssego. Como a manga e o pêssego é um pouco mais neutro, eu coloquei uma quantidade um pouquinho maior. E agora o maracujá, como ele é um pouco mais predominante, eu coloquei uma quantidade menor. Depois vai ter todo o peso aí da receita para vocês. Se vocês quiserem fazer de um único sabor, não tem problema, é só colocar a mesma quantidade de um único suco. Agora aqui nesses sucos, eu vou colocar o meu açúcar. O açúcar é um açúcar refinado normal. Eu vou aquecer até derreter o açúcar, eu não preciso deixar ferver. Se por acaso ferver, daí você desliga a panela e deixa esfriar um pouquinho, porque a gente vai utilizar a própria temperatura da preparação para dissolver a minha gelatina, que já está hidratada. Então aqui eu dou uma cuidadinha, só para derreter todo o açúcar. E assim que atingir uma temperatura entre 50 e 60 graus, já vai estar bom aí para eu estar acrescentando a gelatina. Depois que eu acrescentar a gelatina, eu vou estar utilizando formas de silicone ou uma forma que eu vou utilizar para fazer depois a minha mousse inteira. Então nessa forma aqui, eu forrei ela com um plástico para depois ficar mais fácil de eu tirar o meu gelé. Tá? E depois aqui do ladinho tem essas formas de silicone que eu vou também colocar aqui mais ou menos 1,5 cm desse gelé para depois fazer uma inclusão na minha mousse que vocês vão ver na hora da montagem. Então aqui tá quase na temperatura ideal. Começou a sair uma fumacinha, já tá na temperatura ideal. Então eu vou desligar o meu fogo. Vou acrescentar a minha gelatina que já está hidratada e vou mexer até ela dissolver por completo. Agora a nossa gelatina já dissolveu e o nosso gelé está bem homogêneo. Vou colocar ele numa jarrinha, só para facilitar. E agora eu vou colocar nas formas. Como eu vou fazer depois uma sobremesa dentro dessa terrine, eu quero que o meu gelé fique no mesmo formato. Então eu vou utilizar a mesma forma para fazer o meu molde do gelé inicial. Eu coloco mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm do gelé. E essas forminhas de silicone também eu vou fazer depois, então eu coloco mais ou menos 1,5 cm de gelé dentro delas. Peguei também aqui uma outra forminha com alguns formatos, que depois a gente pode utilizar para decorar ou um empratado. Agora a gente vai levar as nossas forminhas para o ultracongelador, para ele ficar bem firminho, bem congeladinho, para a gente utilizar na hora da inclusão da nossa sobremesa. Agora a gente vai fazer um coulis.
Um coulis é uma calda de frutas naturais que a gente usa tanto para acompanhar uma sobremesa ou para decorar. É claro que ela vai trazer bastante sabor também para a nossa sobremesa. Esse coulis que a gente vai estar fazendo hoje, a gente vai utilizar a mesma base do nosso gelê, que são as 3 frutas douradas, que a gente vai chamar de um coulis de frutas douradas. Mas eu poderia estar fazendo também o coulis de um único sabor, de uma única fruta. Existem 2 formas da gente estar fazendo os coulis, tanto cozida, que é a forma que eu vou utilizar agora, como uma forma crua ou fria, onde a gente só processa a fruta com um pouquinho de água e deixa ela na textura desejada. Tem algumas frutas que a gente tem que ter cuidado, porque elas oxidam muito rápido ou porque o sabor dela altera também com facilidade ou com rapidez. Então, se a gente for fazer um coulis cru, esse coulis deve ser feito já para ser utilizado imediatamente. Agora, o coulis cozido, a gente já pode manter ele sob refrigeração e usar por alguns dias. Nesse coulis de hoje, então, eu vou estar utilizando esses ingredientes. Agora eu vou colocar os ingredientes aqui no fogo. Vou colocar então o suco das frutas que eu estou utilizando, que é o suco de pêssego, de manga e de maracujá. Mas como eu falei, vocês podem estar utilizando a fruta da escolha de vocês. A quantidade de açúcar, ela vai depender muito do resultado que você quer. Nesse caso aqui, eu estou usando 10% de açúcar porque eu não quero esconder o sabor da fruta natural. Eu quero só que ele tenha um pouco mais de textura e realce o sabor. Então eu só estou utilizando 10%. Mas vocês podem colocar mais ou menos de acordo com a fruta. Se é uma fruta que tem mais açúcar, você coloca menos. Se é uma fruta que não tem quase açúcar, daí você coloca mais. O importante é você cuidar desse coulis agora no fogo, para você tirar ele na textura que você quer. Ele não vai ficar um doce, não vai ficar uma geleia, ele vai ficar uma calda. Então a gente vai deixar ele apurar e vai vendo a textura até ele chegar na textura desejada. Eu já mostro para vocês como que vai ficar essa textura. Nosso coulis já reduziu, eu vou desligar o fogo. Quando a gente vê que a quantidade dele já diminuiu e que ele começa a ficar mais espesso, ele já tá bom. Eu também posso pingar um pouquinho desse coulis num prato frio e daí se ele não estiver escorrendo muito, ele já vai estar numa textura boa. Agora eu vou tirar ele da panela, vou colocar num refratário e posso deixar sob refrigeração para estar utilizando com bastante tranquilidade por uma semana. Ou ele também pode ser congelado e ser utilizado depois. A nossa próxima receita é uma massa merengada. As massas merengadas são massas feitas a partir de um merengue. Geralmente a gente utiliza o merengue francês, que é o merengue cru, porque todas essas preparações vão passar por alguma cocção. Mas também existem receitas que são feitas tanto com merengue italiano quanto com merengue suíço. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma da quase, que é uma massa merengada onde a gente não utiliza farinha de trigo. A gente utiliza uma farinha de um fruto oleaginoso, no caso a gente vai utilizar coco e castanha do Pará, mas poderia ser amêndoas, avelã, macadâmia, qualquer fruta oleaginosa dá para estar utilizando. Utilizamos também açúcar e a clara para poder fazer o merengue francês. Então para essa receita a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Para fazer a nossa da quase de coco, o primeiro passo é peneirar o nosso açúcar de confeiteiro para tirar as bolinhas. Por causa da umidade ele acaba ficando cheio de bolinhas, então a gente peneira para tirar bem as bolinhas. Depois a gente vai acrescentar a farinha das nossas oleaginosas. Então, como eu falei para vocês, hoje eu não estou usando uma farinha, eu estou usando coco. Esse coco é um coco em flocos. E estou utilizando também a castanha do Pará numa textura um pouco mais grossa, porque eu quero mais crocância. Então não é uma farinha bem peneiradinha, né? Bem fininha, é uma farinha mais grossa. Eu vou misturar esses 3 ingredientes e vou deixar ele aqui reservado. Enquanto isso eu vou fazer um merengue francês. Para fazer o merengue francês, eu vou colocar as minhas claras na batedeira. Vou ligar a batedeira e quando ele tiver batido uns 30% da clara, eu vou acrescentar o açúcar. Agora eu acrescento o açúcar aos poucos.
bater até ele pegar uma consistência. Ele não deve ficar muito duro, porque senão ele fica ruim de estar misturando os outros ingredientes. Então ele vai bater até ele ficar firme, mas sem ficar muito pesado. Eu bati o meu merengue francês, ele já ficou numa consistência firme, mas sem ficar quebrando, sem estar quebradiço. Agora, com a mão, nesse bol, eu vou estar acrescentando os ingredientes que eu já tinha misturado no outro bol, que é a farinha da oleaginosa e o açúcar de confeiteiro. Eu mexo em movimentos circulares, de baixo para cima, até incorporar todos esses ingredientes na minha clara batida. Depois que homogeneizou, que incorporou bem esses ingredientes, eu já tenho preparado aqui um tapete de silicone, onde eu vou estar espalhando essa massa para levar para assar. Lembrem que essa massinha vai ser uma massinha bem fininha, porque ela vai ser a base da sobremesa. Então a gente vai espalhar ela mais ou menos com menos de 1 centímetro, vai ficar uns 8 milímetros mais ou menos, quase 1 centímetro. Agora a gente vai levar essa massinha para assar num forno que já está pré-aquecido, 180 graus, até ela ficar douradinha. Tem que cuidar, porque se ela ficar muito tempo no forno, ela vai ressecar e vai ficar dura, vai virar um biscoitinho. Então a gente vai cuidando dela, só para ela pegar uma cor, mas para ela ainda ficar flexível. Continuando a nossa aula de técnicas de elaboração de mousse, hoje a gente vai estar vendo um novo tipo, que são as mousses que a gente usa na nomenclatura de bavaroise. As bavaroises, elas vêm dos cremes bávaros, que são cremes à base de gemas. Então, para fazer essa sobremesa, a gente vai estar utilizando ou um creme inglês, que é um creme espessado basicamente com gemas, ou um creme de confeiteiro, que a gente também utiliza gemas, mas utiliza um pouco do amido para dar consistência. Na sobremesa de hoje, a gente vai estar utilizando a técnica do creme de confeiteiro. Para fazer a nossa receita de hoje, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Então, para fazer o nosso confeiteiro, aqui na panela eu coloquei o leite, as gemas, o amido de milho e o açúcar. Eu vou homogeneizar bem e vou ligar o fogo até engrossar esse nosso creme. O nosso creme de confeiteiro já está pronto. E agora eu vou aproveitar a temperatura do creme de confeiteiro para dissolver a minha gelatina sem sabor. Então aqui eu tenho a gelatina sem sabor já hidratada. Lembrando que eu sempre hidrato a minha gelatina com 5 vezes o peso dela em água. Então eu coloco ela aqui no meu creme de confeiteiro. Misturo. No caso dessa mousse que a gente está fazendo hoje, como o nosso chocolate é um chocolate branco, ele não tem a massa do cacau para dar a estrutura, então a gente está colocando a gelatina. Então eu vou mexer até dissolver toda essa minha gelatina, e aqui a parte eu já tenho o meu chocolate branco que foi derretido, para estar incorporando nesse creme de confeiteiro. Então, para a gente recapitular, a nossa técnica de preparo hoje é a bavaroise. A gente está utilizando um creme de confeiteiro, onde o nosso sabor vai ser chocolate branco, e o único aerador da nossa sobremesa vai ser o creme de leite fresco batido, que a gente vai acrescentar por último. Então vai ser uma mousse que não vai ser tão aerada quanto as mousses que a gente fez à base de aeradores à base de ovos, porque lá tinha 2 aeradores. Nesse caso a gente só vai ter creme de leite batido. Ó, a gelatina já dissolveu bem, dá pra ver que tá bem lisinho. Agora essa mistura, eu vou colocar ela aqui, como tá numa panelinha, né? Eu vou tirar da panela e vou colocar nesse bol com o chocolate.
Agora um ponto que é muito importante é a temperatura. Para eu poder colocar o meu creme de leite batido, essa mistura aqui não pode estar quente, ela tem que estar em temperatura ambiente. Por outro lado, eu não posso colocar ela na geladeira para ela esfriar, porque se eu colocar na geladeira, ela vai começar a gelatinizar. Então eu vou deixar ela esfriando ou aqui na temperatura ambiente, ou eu posso fazer um banho-maria invertido, que é quando a gente pega gelo com água gelada e coloca num bowl por fora e vai mexendo constantemente para ela esfriar, mas para ela não gelatinizar. Ó, agora ela já está bem incorporada. Eu só vou deixar essa mistura então chegar na temperatura ambiente para a gente acrescentar o nosso creme de leite batido. Agora que a nossa mistura já chegou na temperatura ambiente, eu vou bater o nosso creme de leite fresco até o ponto dele, ele tá um ponto que a gente chama de 3/4 ou meio mole. Ele vai bater, vai montar, mas ele não pode estar muito duro, porque senão ele não vai incorporar ao restante da mistura. Então agora eu vou ligar aqui a nossa batedeira, lembrando que esse é um creme de leite fresco com 35% de teor de gordura. Pronto, agora o nosso creme de leite fresco já está batido e eu vou incorporar ele àquela nossa preparação onde nós tínhamos o creme de confeiteiro, o chocolate e a gelatina. Então eu vou colocar 1/3 desse creme de leite fresco, incorporo primeiro esse 1/3 para ele já ficar mais leve, para depois ir acrescentando o restante. Lembrando que agora eu sempre mexo em movimentos circulares de baixo para cima e cuido para não perder o ar desse meu creme de leite, porque ele vai ser o único agente aerador que eu tenho nessa preparação. Ó, agora que ele já incorporou, eu vou vir com mais creme de leite. Aqui a nossa preparação já está homogênea, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a nossa montagem. A montagem de hoje, a gente escolheu duas opções. A gente escolheu fazer a montagem nas terrines, que são essas formas longas, onde depois a gente vai desenformar e glaçar, e escolhemos também as formas de silicone, onde a gente vai fazer as monoporções, que são as porções individuais. Mas essa sobremesa também pode ser montada no formato de um entremê, onde a gente utiliza um aro redondo ou em outro formato, e também podemos fazer verrinhos ou até mesmo colocar no refratário. Mas então hoje a gente vai ver essas duas montagens, terrine e forma de silicone. Agora a gente vai fazer a nossa montagem. Para a gente fazer nossa montagem na terrine, eu vou mostrar primeiro para vocês como que ficou a nossa inserção do gelê. Então eu deixei, ó, ela tá firminha e ela já tá bem congelada no formato. Agora eu retiro ela, coloco um outro plástico para eu poder depois desenformar a minha mousse. Vou colocar uma camada dessa mousse aqui dentro. Eu vou tirar um pedacinho do meu gelê, porque ele vai ficar por dentro. Então eu tiro mais ou menos 1 centímetro de cada lado, que é só para ele ficar menor e ficar dentro da sobremesa. Coloco ele aqui dentro, dou uma pressionada para subir essa mousse. E agora eu vou completar com o restante da mousse. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou o formato do nosso gelê. Ele vai ficar no formato de meia lua, igual a nossa terrine. Agora eu vou cobrir com a mousse. Espalho com espátula. E vou colocar aqui agora a nossa dá-quase de coco com castanha do Pará. Então eu deixo um espacinho para poder caber a nossa dá-quase. A dá-quase
eu vou cortar ela em tira para ela ficar escondida, então, aqui na minha mousse. Então eu corto mais ou menos a largura. Muito cuidado para cortar em cima do silpá, né? Eu sempre pego no pé dos meus alunos porque eles acabam estragando o silpá. Mas eu cortei com bastante calma aqui, para não ter perigo de cortar o silicone. A gente pega a nossa massinha e coloca aqui. Essa vai faltar um pedacinho, então eu vou cortar mais um pedacinho para estar colocando ali. Vou mostrar para vocês como ficou a nossa daqquase. Ela fica úmida por dentro. Se a gente deixar ela assar muito, ela fica que nem as bordinhas, ó, fica crocante. Então a gente quer ela nessa textura ainda macia. Então agora a gente coloca aqui a nossa massinha. A gente pode ainda utilizar uma espátula, né, para deixar ela bem certinha. Com o próprio plástico que eu coloquei na forma, eu cubro. E agora a gente vai levar ela para congelar. E só vai depois tirar no momento que ela estiver bem congelada para poder fazer a última etapa, que é a finalização, que é a glaçagem. Eu vou montar para vocês também como que a gente faz uma monoporção. Então a monoporção, eu uso essas formas de silicone. Eu vou colocar um pouco da mousse aqui por baixo. Eu venho com a inserção do meu gelê, que foi feito na forminha, na mesma forma. Coloco, dou uma pressionada, coloco mais mousse. E finalizo com um quadradinho da nossa daqquase. É importante tirar o excesso para que ela fique bem rente e depois na hora da glaçagem o acabamento fique bem bonito. Depois de fazer todas aqui nessa forminha, eu vou levar também para congelar e só consigo tirar dessa forma porque ela é bem flexível quando essa sobremesa estiver totalmente congelada. Então pode deixar no congelador sem medo. Na aula de hoje, então nós vimos a mousse com base de creme de confeiteiro, que chamamos também de bavaroise. Não percam as nossas próximas aulas para continuar aprendendo sobre confeitaria avançada. Obrigada pela presença de vocês. Até o próximo vídeo.